Rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Adriano Rockston na área e nós vamos falar um pouco dessa crise do Fortaleza, né? Tentar descobrir aí, né, qual o caminho para o Fortaleza sair dessa crise técnica, né, que abala o time nesse ano de 2025, uma temporada até aqui para os tricolores esquecerem, né? O Fortaleza vem fazendo aí um bom trabalho nas últimas temporadas, o departamento de futebol, o Marcelo Paes, que era presidente, agora é CEO da SAF, e quando as coisas não dão certo, né, sobra para todo mundo. Então, Marcelo Paes vem sendo muito criticado. A SAF também, que não encontra investidor, o modelo de SAF que o Fortaleza quis para ele não vende a maior parte das ações, então não apareceram interessados até aqui. E em campo, né, a coisa não anda bem. Né? Para mim, o Fortaleza agiu mal nas últimas janelas. Eu vejo alguns tricolores falando que só o Hércules saiu, como é que pode? A gente já via ano passado que o time dava sinais de que precisaria passar por uma reformulação no elenco. O Hércules saiu, de fato, faz falta, faz. A gente sabe que não foi só o Hércules, não é por aí. O time mostrava sinais de que precisaria, né, trocar alguns jogadores com prazo de validade vencida. Né? E o Fortaleza tem essa dificuldade de encerrar ciclos. E a gente pode dar uma avaliada aqui, né, no que o Marcelo Paes falou, não é a minha culpa, gravando o vídeo. O Vojvoda se recusou a dar a coletiva, até porque não tinha muito mais o que falar. Vem falando as mesmas coisas ultimamente, né, que acredita no trabalho e que é melhor trabalhar do que falar, né, resiliente, que vai cobrar dos jogadores, para não dizer a mesma coisa. E aí abre margem, né, para muitos tricolores falarem que, olha, ele não quis falar, mas se ele quisesse falar, tinha muita coisa para dizer. E ninguém sabe, ninguém prova nada. Eu não vou ser responsável de ficar criando teoria aqui de conspiração. Se você quiser, pode criar, fica à vontade, né? Afinal de contas, o Fortaleza às vezes não é tão transparente e permite com que isso aconteça. Não só o Fortaleza, como alguns clubes do futebol brasileiro. Quando a coisa não vai bem e você não tem a devida transparência, então aí a mentalidade, né, do torcedor, aliás, né, é uma fertilidade grande, né, para criar situações, para criar teorias. Então fique à vontade para criar suas teorias. Eu vou falar aqui do que o Marcelo Paes falou, que reconheceu, né, a responsabilidade do erro do trabalho até aqui, né, as conquistas que não vieram, que vem fazendo falta, o elenco, que não vem correspondendo à altura do que foi programado para fazer. Já foi tentado de tudo, conversa e tudo, e não tem. Então vai ter mudança. Só que o Marcelo Paes deveria assumir a responsabilidade também de alguns erros na montagem do elenco. Ou nas contratações, nas últimas, né? As últimas 3 janelas, pelo menos, do Fortaleza, não foram janelas legais. Desde o ano passado, o time teve algumas janelas e não foi feliz na reposição de peças. E um dia a conta chega, e a conta está chegando. O Fortaleza está muito pressionado. Marcelo Paes fala em ter que ter humildade e que o time vai brigar contra o rebaixamento. Ainda está cedo, né? Ainda está cedo porque esse ano é um ano diferente. Nós teremos uma parada agora para o Mundial, Super Mundial de Clubes. Não tínhamos isso ano passado, não tivemos isso em 2022, quando o Fortaleza conseguiu corrigir sua rota e conseguiu. Mas será que todo ano vai acontecer isso? Quando o Fortaleza estiver mal, ele vai conseguir escapar? Então talvez o medo do Marcelo Paes é esse, para dizer que tem que ter humildade, que o time vai lutar contra o rebaixamento. É cedo por isso, porque ainda há tempo. Agora não sei se há uma condição financeira do Fortaleza conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque, como eu falei, a conta está um pouco alta. Tem muitos atletas aí no elenco que não merecem vestir a camisa do Fortaleza. Não pela falta de compromisso, mas pela ruindade mesmo, pela péssima fase em campo. Embora ontem a gente vimos alguns jogadores andando em campo, mas, cara, eu vejo a desmotivação. Alguma coisa desmotivou esses caras. Né? Então, se não dá, o Fortaleza contra o Cruzeiro ontem, no começo do jogo, a gente via a escalação e via que não ia dar certo. Tinha tudo para dar errado como deu. E no primeiro tempo a gente percebeu um Fortaleza ali torcendo muito para essa parada do campeonato chegar o mais rápido possível para poder corrigir essa rota, para fazer as trocas devidas no elenco. Vamos avaliar, o Fortaleza, estou vendo aqui no site oficial, tem 36 jogadores no seu elenco profissional. Para mim, de goleiro está bem servido. Tem João Ricardo, que consegue manter uma excelente regularidade. Ontem, de novo, salvou o Fortaleza de uma tragédia maior. O Cruzeiro finalizou muitas bolas e o João Ricardo fez algumas defesas. Aquelas duas que entraram realmente não davam. Não teve falha dele. Teve falha de marcação
Fortaleza foi um time novamente previsível, fácil de marcar, e a marcação dele também não encaixava no adversário. Então o João Ricardo não teve culpa. Para mim, o time está bem servido aí de goleiros. O Breno eu acho uma excelente reserva pro João Ricardo. O João Ricardo não dá brecha, né? Porque a fase é excelente. Né? Então o problema não é goleiro. Vamos passar ali para as laterais. A gente tem ali o Tinga, cara. O Tinga, que foi um grande protagonista ultimamente. Né? Ele deu uma declaração falando que a torcida não podia criticar pelo que o time já havia feito anteriormente. E futebol é momento, né? O Tinga é capitão do time, é um dos jogadores, se não o mais antigo no elenco, já viveu várias fases aí nesse grupo. Era para ter percebido isso. Ontem mudou o discurso. O torcedor tem razão em cobrar, a gente tem que ser resiliente. Mas o Tinga, cara, eu acho que é um jogador também que já deu. Tem muitos tricolores que vão se revoltar, que adoram o Tinga, mas o Tinga já deu, cara. O lance é esse, né? Não vou dizer que tem que fazer assim, tem que partir para uma lista de dispensas, metade do elenco não há condição para isso. Mas o pior é que eu acho que não sei se há condição, pelo menos uns 10 poderiam ser mandados embora, mas assim, prestar, tentar fazer um acordo, uma rescisão amigável para quem está em final de contrato. Tem jogadores nessa condição no elenco e que não estão entregando mais futebol. Né? Então o Tinga, para mim, é um cara que já deu, mas eu sei que tem muita gente que defende. Para mim, eu acho que o Tinga merecia respirar novos ares. Mancuso é um jogador que chegou para ser lateral direito, a sombra do Tinga, foi bem na lateral esquerda, na lateral direita não foi tão bem com a camisa do Fortaleza, mas eu ainda acho um cara legal para compor elenco ali. Um jogador também depende do custo-benefício, né, de quanto ganha. Mas um jogador ok para permanecer. A gente chega ali no Bruno Pacheco. Bruno Pacheco não é o lateral não seria, aliás, o lateral dos meus sonhos. Mas é um lateral que, de longe, cara, é o melhor lateral esquerdo que o Fortaleza tem hoje. E olha que ele não é essa maravilha. O Voivoda descartou, real, de fato, ele não foi bem no jogo contra o Vasco. Mas ele, muito mal, é muito melhor do que esse Diogo Barbosa, que foi contratado junto ao Fluminense, que tem um currículo bom. Vestiu a camisa do Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio. Mas, cara, por onde passa, não deixa saudade. No Fortaleza não seria diferente. O Pacheco, não sei se está desmotivado, mas é um jogador já veterano também. Mas para compor elenco também seria ok. Então não estaria nessa minha lista, não. Diogo Barbosa, esse não era para ter vindo. Para mim, desde que foi anunciado, eu falei: o Fortaleza está dando um tiro no pé. Não tenho nada contra o jogador, apenas a gente está falando de futebol. O futebol dele não convence já há bastante tempo, tanto que o Fluminense, né, os torcedores do Fluminense deram graças a Deus do Fortaleza ter contratado esse jogador, porque realmente a fase dele não é boa já há bastante tempo. A gente chega no Felipe Jonathan. Felipe Jonathan é um jogador que, para mim, é um jogador novo, poderia ter mais oportunidades no Fortaleza, poderia ter tido, mas graças a ele e ao próprio pai dele, esse negócio de beicinho, porque não está sendo aproveitado. Primeiro ele, né, postando algumas coisas na internet, depois o pai dele postando o cara com a camisa do rival, o Ceará, do Fortaleza, que acabou abreviando a passagem dele no Fortaleza. Não teve mais oportunidade e nem terá. Né? Infelizmente, por culpa dele próprio e do próprio pai dele, eu acredito que ele não vai ter mais oportunidade no Fortaleza, embora eu ache que ele poderia sim ter vingado no Fortaleza, com um pouco mais de paciência. Mas realmente ficou sem clima. A gente sabe como é torcedor e o torcedor não perdoa. A gente chega aqui agora para falar de zaga, no Benjamin Kusevich, o zagueiro chileno. Olha, eu não gosto muito de zagueiro lento, né? E o Kusevich, ele é lento. Tudo bem, ele é um cara que pode ser um cara de elenco, mas para ser o zagueiro protagonista, acho que pode continuar. Pelo alto vai bem, ele é um cara que ele tem entradas ríspidas na hora que precisa, ele chega junto, mas se o adversário de velocidade passar dele, um abraço, que ele não tem recuperação. Não seria o zagueiro dos meus sonhos, mas acredito que dá para ter uma continuidade. A gente chega no Gustavo Mancha, para mim, problema aqui na cadeira, uma das revelações desse time do Fortaleza, mas não porque o Fortaleza quis. O Fortaleza colocou ele no time profissional, assim, de repente, alguma chance esporádica. O Voivoda não gosta de trabalhar, gosta de colocar os garotos na fogueira. E o Gustavo Mancha, ele mesmo se escalou à força. Por quê? Porque em dado momento, esses zagueiros fracos, o Fortaleza tem a maioria de zagueiros fracos, estavam contundidos e o Voivoda não teve saída. Além da má fase dos caras, colocou o Gustavo Mancha e a partir dali o garoto foi se escalando. O futebol foi crescendo, foi aparecendo e hoje o Gustavo Mancha, para mim, ao lado do João Ricardo, são as duas maiores figuras
desse time do Fortaleza. Não tem como o Vojvoda tirar mais ele do time, mas não foi algo planejado, né? Ele entrou por acaso. Os zagueiros não deram certo, a maioria se contundiu e ele ganhou espaço. E o garoto vai bem, né? Soube aproveitar a chance ou as chances. E para mim é destaque absoluto. Fortaleza pode colher muitos frutos com esse bom atleta. A gente chega no Ávila, né, que para mim poderia ajudar mais o Fortaleza se tivesse tido um pouco mais de paciência com ele. A forma que foi contratado é difícil, né? Porque também é pouco tempo. O cara que vem a parada há mais de um ano, aí você contrata por empréstimo de um ano. O cara primeiro tem que se adaptar, aclimatar ao país novo. É argentino, estava na Holanda, aí vem para o Brasil, nunca jogou no futebol brasileiro. E eu acho que queimaram etapas com esse cara. Colocaram ele no Campeonato Cearense, poderia ter estreado somente no Brasileiro, ter trabalhado melhor a parte física, a confiança, mas aí colocaram os pés pelas mãos, querendo entrar no céu à força com ele. E foi mal, foi muito mal, comprometeu em muitos jogos importantes, expulso, falhando, e agora tá difícil, né? Foi um outro erro também, na minha visão, mas por terem queimado etapas com esse zagueiro, né? O Ávila poderia ir bem no Fortaleza, é novo, mas só que tá queimado com o torcedor. Davi Luiz, cara, Davi Luiz. Fortaleza contratar o Davi Luiz, de repente, 2 anos seguidos, o cara vem. Aquelas peladas de final de ano no PC, ficou amigo do Marcelo Paes. A gente pensava que ia parar por aí. Mas de repente o cara encerrou o contrato com o Flamengo. Em final de carreira, olha, parece que é um cara muito gente boa. Até teve um acidente de carro lá, o cara que bateu na traseira do carro dele, um carrão. O cara ia ter um prejuízo do caramba, liberou o cara, parece que é uma figura excelente. Mas como jogador de futebol, nem nos seus melhores momentos, eu nunca fui fã. E agora no final de carreira, que não sou mesmo. Mas assim, todo mundo fala que é uma excelente pessoa, um excelente companheiro, foi contratado para ser um cara de exemplo, isso aí é beleza. O negócio é o custo-benefício, brother. O cara não consegue jogar. Não deu certo. Tinha tudo para dar errado como deu. Foi contratado e foi mais outro erro dessa janela. O Tite era um jogador para ter encerrado o ciclo com Fortaleza. A gente viu o Tite às lágrimas no final do jogo contra o Cruzeiro, no banco de reservas, não vem sendo utilizado, mas é um jogador que o Fortaleza, se quisesse ter gratidão, já poderia ter encerrado o contrato, ter entregue uma placa para ele dos serviços prestados. Era um cara com todo respeito ao profissional, parece que é um grande profissional, mas não dá mais, né, cara? Então renovaram com mais uma temporada com ele e eu acho que não deveria. Então a conta chega, né, cara? Você tem jogadores que você tem a oportunidade de agradecer e mandar seguir em frente e você não faz. O Tite é pelo futebol que ele não consegue entregar mais, não pelo ser humano que ele é. A gente tá falando de futebol aqui, né? Tem que lembrar. Né? Vamos chegar no Brits. O argentino, para mim, um dos jogadores mais regulares dessa defesa do Fortaleza, cometeu um equívoco agora na final do Cearense, confessado por ele mesmo, ele confessou isso, que teve que fazer uma infiltração para poder jogar, e isso, cara, pode prejudicar muito o jogador. A conta chegou para ele, e ele ficou no departamento médico depois, um bom tempo, e depois voltou, não foi mais aproveitado pelo Vojvoda. Acho bem esquisito, porque é um cara que realmente dá o sangue, apesar de ser veterano, tem recursos físicos de partir para a recuperação, a falta de altura compensa com posicionamento e também com a chegada junto dele. O jogador viril às vezes exagera um pouco na violência, mas para mim um dos jogadores mais importantes do Fortaleza mereceria uma continuidade, sim. A gente chega agora aos jogadores do meu campo. Pochettino. Esse cara tinha tudo para ser o grande protagonista do Fortaleza. Agora tem que saber se ele quer. Está em final de contrato, hora quer, hora não quer. Tem que chegar nele e falar: ô Pochettino, nós estamos precisando de um protagonista. Vamos continuar, não vamos? Quer respirar novos ares? Fique à vontade. Mas o Vojvoda também tem que colocar o cara para jogar na posição dele. Às vezes coloca ele como ponta direita, como muitos técnicos colocam o meia na ponta direita aberto, para encher o meu campo de volante com medo. E o Vojvoda no jogo contra o Cruzeiro colocou o cara como auxiliar de lateral esquerdo. Entendi, no segundo tempo. Né? Até que ele deu um espaço ali, mas totalmente fora das características dele. A gente chega no Rodrigo. O Rodrigo, cara, é um jogador que foi contratado. Será que foi um erro também? Porque o cara até agora não estreou. Aí, de repente, Fortaleza saltou a nota de que o cara estava mal fisicamente, estava se preparando fisicamente. Uma coisa bem esquisita, porque ele vinha do Maringá. O Maringá foi vice-campeão do Paraná, uma equipe emergente, que está disputando a Série D com a base. O Rodrigo saiu e era titular da equipe, um dos principais jogadores. O cara vem mal fisicamente. Lá na frente, depois, um dos médicos do Fortaleza falou que o cara chegou machucado e que estava tratando de um problema na perna. E agora é que parece que vai ficar à disposição do Vojvoda.
Então todo mundo naquela, né? Uma cara nova, o time vem mal e o Rodrigo até agora nada de estrear. Pedro Augusto, rapaz, é aquele jogador, aquele bonde que foi contratado. Nada contra o rapaz, fizeram um vídeo enaltecendo as qualidades humanas dele, né? Mas futebol não tem nível para jogar no Fortaleza. Ele pode até ser feliz em um outro clube, mas no Fortaleza não deu certo. Lembro bem que ano passado ele entrava junto com o Sacha no segundo tempo e o time caía de produção. Não é pelo pênalti perdido. E tudo bem, isso pesou também para o torcedor, evidentemente. Mas é pela falta de qualidade. O Vojvoda colocou o cara em campo ontem e o cara arrumou uma expulsão. Pedro Augusto sendo Pedro Augusto, né? E renovaram um contrato com ele até 2026. Era para ter se livrado desse bonde no final do ano passado, mas quiseram renovar, então tá aí a conta que chega, né? O Zé Wellison, cara, decepcionante a participação do Zé Wellison nesse jogo contra o Cruzeiro. O jogador estava andando em campo, não estava dando combate, estava errando passe de 1.000 metros, parece que está desmotivado. O Zé parece que não quer continuar. Então, se não quer continuar, então tem que negociar. Parece que o contrato vai até 2027, 2026. Tem contrato com o clube, com Fortaleza, mas não quer mais, Zé. Então, vá tentar sorte aí em outro lugar, né? Eu acho que também não é um jogador inegociável, não. Bruninho, jogador da base, jogador que não sei se o Vojvoda dará mais oportunidades para ele, está no departamento médico, inclusive. Vamos aguardar. Paul Fernandes, aquele cara que deu muito errado e que todo mundo criou expectativa de que iria dar certo, ser o grande líder, positivo em campo, fora de campo, e não consegue jogar, já teve inúmeras oportunidades. O dirigente viajou lá para a Argentina para convencer o Paul Fernandes a vir para o Fortaleza. O São Paulo entrou na parada, mas o jogador acabou vindo para o Fortaleza e mais uma contratação equivocada e que poderia tentar se fazer um acordo com ele para deixar o Fortaleza agora o quanto antes para abrir vaga, né, principalmente na folha de pagamento, para que outro jogador pudesse chegar e preencher essa vaga dele que não deu certo decididamente. A gente chega no Sacha, que é um jogador que retrata muito o momento do Fortaleza nesse 2025. A gente vê muitos tricolores falando que o Sacha e mais 11 é o principal jogador do Fortaleza, tá jogando muita bola. Isso aí é o retrato do que é o time, né? O Sacha é um volante comum, é um volante que você encontra em qualquer esquina, um volante para compor elenco, e de repente o Vojvoda coloca o cara para pisar na área, para querer finalizar, como se fosse ali o Gerson do Flamengo. Não tem essa característica, né? Ele é um volante ali no meu campo, é veterano, vai fazer 36 anos, está contundido, tomara que ele se recupere o mais rápido possível, mas é um cara que tem que se pensar, na idade avançada, é um jogador muito comum e que, se esse cara tivesse feito algum gol, como ele está jogando mais à frente agora, imagina só o delírio dos tricolores que estão elegendo o cara como um dos principais jogadores do Fortaleza. Isso diz muito sobre o Fortaleza de 2025. Então tem que repensar também a situação do Sacha, mas está contundido, então é complicado. O Rosseto chegou sob desconfiança, foi, digamos, reprovado no exame médico em um clube, mas eu conto no recado, é um jogador que eu apostaria, seguiria apostando, está no departamento médico, eu acho superior ao Sacha, tecnicamente, pode sim ajudar o Fortaleza. A gente chega no Caleb, jogador de meio campo. O Caleb já teve inúmeras oportunidades. O ano de 2024, realmente, muitas contusões atrapalharam o Caleb, mas é um jogador que está sem confiança, não diria nem desmotivado, não tem mais aquela arrancada, acelerava o jogo, não está mais fazendo isso, não está conseguindo, e finalizava de longe, média e longa distância, está sem confiança para isso, quer tocar, quer ciscar demais, às vezes ele toca a bola ao invés de tentar a finalização, pela falta de confiança, e acaba se atrapalhando, errando o passe, o companheiro não dá sequência na jogada, enfim, é um jogador que também acho que já deu o que tinha de dar, infelizmente, né? Que é um cara de muito potencial. A gente chega no Kevin, jogador venezuelano, e que o Vojvoda sempre coloca os caras em frias, os jogadores da base. O Kevin foi assim, eu lembro de um jogo, o Bragantino estava vencendo o Fortaleza por 3-0 no Castelão, e o Kevin entrou com outros garotos com a missão de tentar reverter esse quadro. Aí o cara vai desmotivando, o cara só entra em roubada, só entra em fria. Então é um jogador que tem que ser trabalhado, primeiro a parte mental dele, psicológica, para tentar recuperar isso, a motivação do jogador, ou então também para mim não é um jogador imprescindível não. Se está desmotivado, quer respirar novos ares, o Fortaleza poderia pensar em emprestar também, mas é um cara que poderia ser útil ao time, né? Então é um cara a se pensar. O Luca Prió foi o boi de piranha do Vojvoda no jogo contra o Cruzeiro. O time perdendo por 2-0 com um jogador a menos, o Luca Prió entra no lugar do Breno Lopes, características completamente diferentes, um cara que não inexperiente, entra numa fogueira dessa, então o Vojvoda tem dessas, né, de queimar jogadores da categoria de base. Mas é um cara que dá para apostar sim. A gente chega no Pikachu. O problema do Pikachu, eu vejo muitos torcedores, né, com
com aquele carinho afetivo por ele. Mas, cara, o custo-benefício é alto. O Pikachu voltou do Japão ganhando muita grana e não está entregando futebol. Tanto que é reserva do Marinho. Ah, mas ele está fazendo gol. Cara, mas pelo que ele está ganhando, não condiz com o futebol apresentado. Então, isso aí teria que ser repensado na minha visão também. O Iago Pikachu, o custo-benefício. Como o próprio Marinho. Marinho foi outra contratação errada lá atrás. O custo-benefício do Marinho. O Marinho custa quase 600 mil ao Fortaleza. E futebol raramente entrega. É mais cai-cai. 2 vezes contra o Vasco em São Januário comprometeu, foi expulso de campo. Então o Marinho, cara, para mim não se pagou até hoje no time do Fortaleza. Pode sair agora no meio do ano, tem contrato encerrando na metade do ano, não fez ainda os 8 jogos pela Série A. Então seria interessante se o Fortaleza conseguisse passar o Marinho para frente, né? Porque o futebol aí não vai fazer falta, viu? Esse Dylan também, cara, outra contratação, vou te falar, oportunidade de mercado. Teve gente que falou isso, né? Porque o cara estava em final de contrato. Parece ter um contrato longo, outro erro. Pode até não ser um grande salário, mas está ocupando espaço lá no elenco do Fortaleza, dentro dos 36 atletas que eu falei. Claro que tem jogador de categoria de base aí no meio, mas foi uma contratação totalmente equivocada. Não tem a mínima condição de vestir a camisa tricolor e pode até ser que dê certo em outro time, mas no Fortaleza também não rolou. A gente chega no Alanzinho, para mim um jogador de bom potencial, jogou no Ferroviário, e o que ele tinha de melhor o Vojvoda tratou de tirar, que era ritmo de jogo. Em um momento ele teve sua oportunidade no Fortaleza, quando o Breno estava machucado e o Moisés também. Mas depois que o Breno voltou, não teve mais chances. Nem no banco de reservas ia ultimamente. O Vojvoda estava... colocou, aliás, ele no banco contra o Cruzeiro, mas ao invés dele entrar no lugar do Breno, que entrou foi o Luca Prior. Então, um jogador que não goza do prestígio do técnico, embora eu veja potencial nele, e foi mal aproveitado. Aproveitar o ritmo do jogo, ele estava sendo importante no Ferroviário. Estou fazendo gols. Eu sei, é diferente, Série A, Série D, mas é um cara jovem, cara. Tem que empoderar, tem que dar oportunidade para um cara novo como ele. O Fortaleza está cheio de velho. É um dos times mais velhos, com o elenco mais velho do Campeonato Brasileiro. Aí você renova o elenco trazendo um jogador jovem e não dá oportunidade. Cara, de fato, eu não sei por que acontecem essas coisas. A gente chega no Moisés, jogador importante, já falei, está no departamento médico. A desvantagem do Moisés, mas aí isso aí varia também de organismo para organismo. Quando ele volta de contusão, ele demora a engrenar, né? Mas é um jogador importante, tomara que volte logo para ajudar o Fortaleza, um dos principais jogadores do time. Breno Lopes, aquele jogador que parece estar desmotivado. Jogador que pode ser importante, jogador que tem arrancada para puxar contra-ataque. Um jogador que tem facilidade de sair na cara do gol, mas parece que a draga, né, emprenhou-se nele, chegou nele. Né? Então tem que conversar com ele. É um jogador que pode ser mais importante para o Fortaleza. Ele tem que voltar a ter aquela garra, né, aquela velocidade de puxar contra-ataque. E o Breno está perdendo isso. Está vendo a desmotivação do time e está deixando acontecer isso com ele. É um jogador que pode sim ajudar o Fortaleza e, na minha opinião, deveria ser mantido. A gente chega no Lucero, sendo um jogador goleador, e que contra o Cruzeiro, cara, as poucas chances que chegam, eu até entendo às vezes o cara. Ele teve 2 oportunidades, uma ele furou, aquela parece assim imperdoável, né? Quase não tem chance o time e quando chega o cara ainda não faz. Mas é justamente isso. Quando chega, poucas vezes, o cara tem que guardar. Se não guardar, a torcida fica na bronca. Então até entendo às vezes o cara. O Davidson chegou, fez uma sombra para ele, de repente voltou a fazer mais gols. Mas é um cara que já teve melhores momentos no Fortaleza. Para mim, é um cara que merece ter uma continuidade, apesar do salário alto, mas ele entrega gols. E é um cara que a gente sabe, né? É um artilheiro nato, o time tem que trabalhar para ele, a bola tem que chegar mais vezes para ele perder uma dúzia e vai guardar, vai fazer seus gols. Um cara importante. O Davidson é um jogador que eu fui meio contrário na contratação dele por conta do comportamento dele, às vezes aquela molecagem exagerada. Parece que amadureceu um pouco. Contra o Vasco não foi bem, não entrou contra o time do Cruzeiro. Né? Ele foi uma boa sombra pro Lucero em relação ao Renato Kaiser, que não vinha sendo. Havia uma acomodação do Lucero, que agora a gente vê o Lucero correndo mais um pouquinho, porque sabe que tem uma sombra ali para ele. Então, para mim, é uma contratação ok. Né? O Davidson, que pode ser um jogador importante para o time do Fortaleza. Caio Wesley, né? O último jogador da lista aqui do site do Fortaleza. Jogador de base, jogador que a gente não tem muito o que falar, a gente não viu ele atuando muitas vezes no profissional. Nem sei se o Vojvoda irá dar muitas oportunidades para esse jogador. Então o Fortaleza tem que fazer as devidas trocas aí na jornada de transferência. A gente deu opinião aqui sobre o elenco atual que o Fortaleza tem. Tem muito jogador aí que já deveria ter ido, né, e continua no time. Outros que foram contratados de forma equivocada. Então não sei se há dinheiro, né, mas pelo menos uma lista de 8 a 10 jogadores deveriam deixar o clube.
né? Não sei se você concorda comigo. Diz aí para mim, você concorda comigo? E também não sei se haverá dinheiro para contratar 10, né? Porque 10, ele está falando de 10, 8 a 10. O Fortaleza em 2022 contratou 8 jogadores, se eu não me engano. E desses 8, pelo menos 5 deram certo. Porque tem isso também. Você vai contratar em profusão, mas não é todo mundo que vai dar certo, não. Vai ter aquele outro que não vai rolar. Mas ultimamente o Fortaleza tem errado demais nas contratações. É difícil você até apontar, né? Eu tiro o goleiro, né? Que foi bem nessas últimas contratações que o Fortaleza fez. Mas se você avaliar as últimas 3 janelas do Fortaleza, o time contratou mal e tem contratado mal. Isso tem que acabar a partir agora do dia 2 de junho, quando a mini janela se abre até o dia 10, depois tem uma janela mais longa a partir de julho, que vai até setembro. E aí o Fortaleza tem que ter mais fome, mais apetite para atacar com responsabilidade e também tentar ser mais assertivo para fazer as trocas devidas nesse elenco.